Bom, primeiro eu queria agradecer as organizadoras, a Solange, a Nádia, a Giovana, a Suzy, a Cláudia e a Mônica, né? E também queria agradecer as minhas coordenadoras. Queria pedir uma rápida desculpa, porque, dados os acontecimentos políticos, ficou difícil prosseguir com os resultados de análise, que é o que eu planejava apresentar. Então, eu tentei pegar alguns desses resultados que me pareciam relevantes e fazer eles funcionarem para falar um pouquinho sobre a questão do arquivo, sobre a questão da leitura e tentar trazer um pouquinho a dimensão do afeto, que eu acho que é uma discussão importante no nosso processo de trabalho. Então, vamos lá. Hoje eu gostaria de tentar fazer o que eu venho desenvolvendo em relação a isso que chamamos de tecnologias digitais, atravessar os acontecimentos discursivos que caracterizaram essa eleição como algo tão particular, pelo menos no percurso da minha vida. Sempre que em uma nação repleta de pobreza como a nossa é eleito um presidente que defende os interesses econômicos da elite, somos, talvez nós, mais do que a maioria, postos a pensar sobre o problema da leitura e da interpretação. Quando a teoria se realiza na forma trágica e previsível desse desastre anunciado, somos inclusive colocados a nos perguntar sobre os limites da nossa prática. O militante de esquerda mais inocente, e a gente ouve isso mais dos norte-americanos na política e dos filósofos analíticos e dos logicistas na academia, né? Estaria perdoado em achar que a questão central aqui não é fundamentalmente interpretativa, mas técnica. Quer dizer, que saber em quem votar, saber votar a favor dos seus próprios interesses materiais, se trata, no fim, de uma questão de racionalidade, de treino para pensar questões, de talento analítico, enfim, uma questão psicológica. A partir dessa perspectiva, a divisa social, como ela foi, por exemplo, predominantemente caracterizada na eleição do Donald Trump, né, seria uma divisa entre emoção ou afeto de um lado e racionalidade e fatos do outro. Um escritor americano de quem eu muito gosto uma vez escreveu que o problema entre a esquerda e a direita é que a direita acha que a esquerda acha a direita burra e a esquerda acha a direita burra. Quer dizer, é claro, né? Essa perspectiva apaga um fato muito bem sabido e também muito bem lembrado por Safadri no Circuito dos Afetos, que é o fato de que toda política é afeto. Para aquele que se implica com a política, ela é sempre uma relação com o desejo, com a função paterna e assim por diante. Dito de outra forma, não uma questão psicológica, mas certamente uma questão psicanalítica. E tentar sustentar o que vimos nesse outubro como uma questão de falta de informação ou conhecimento é mal entender fundamentalmente o princípio basilar sobre o qual operamos de que há inconsciente. Sejamos bem claros. O que se produziu em todos nós durante o nosso processo de educação e que se operacionaliza nas escolhas políticas que fazemos, não foi nunca um aumento na quantidade de conhecimento que retemos ou em nossa capacidade de processar informação. O que se produziu em todos nós durante o nosso processo de educação foi um amor por uma certa ordem dos discursos. Foi o amor por essa ordem, por essa lei, por esse reconhecimento fundamental do que pode e do que deve ser dito, que foi colocado na mira de certos ataques discursivos nessas eleições. Podemos dizer com todas as palavras, terrorismo. Terrorismo definido aqui como uma violência pública e teatral direcionada a um grupo específico e projetada especificamente para causar um estado de incerteza, de medo, de insegurança e de silenciamento. Vamos enunciá-lo para que fique claro. Nessas eleições foi terrorismo que sofreram os negros, que sofreram os LGBT, que sofreram os estudantes e em menor medida também nós professores, que não fomos alvo pela cor da pele ou pela escolha de parceiro, mas pelo nosso amor a uma ordem dos discursos. As especificidades desse amor, que tem traços do jeito que a gente ama os nossos pais, que se confunde com as nossas próprias aspirações e identificações,
recordações, que aparecem nos nossos sonhos, enfim, faz com que o esquecimento funcione e que nos diga, ao assistir o trabalhador votando pelo seu inimigo, que se trata de uma falta de bom senso, de uma falta de educação, de uma falta de esclarecimento. Eu não digo tudo isso por causa da predominância dessa interpretação dos acontecimentos. O Brasil evitou pelo menos esse desastre subjetivo, que em outros sítios de batalha, como por exemplo nos Estados Unidos, em alguns lugares na Europa, afasta cada vez mais o corpo do que deveria compor a esquerda, que são os trabalhadores, dos seus meios de emancipação. Eu digo isso para demonstrar como o problema do arquivo e da leitura é mais rico do que se pode, em primeira instância, imaginar. Se trata, pois, de um processo atravessado pelo amor a uma ordem das coisas. Se trata de uma questão de afeto, de uma questão de identificação. A análise do discurso no Brasil sempre fez uma distinção importante entre memória discursiva e memória de arquivo. Isso se dá na necessidade de respeitar esse que é o gesto de fundação da análise do discurso pechetiana, que é a identificação no enunciado de um pré-construído que remete a algo que não se explica, não se aprende, não se ensina, mas que mesmo assim está ali produzindo efeitos. E, entretanto, isso nos apresenta como um problema, porque como as tecnologias digitais vêm demonstrando, os modos de funcionamento do arquivo fazem com que ele próprio produza também uma espécie de esquecimento, que foi o que foi desestabilizado pelo advento dos arquivos digitais, como você veio demonstrar. Há 2 anos atrás eu vim aqui nessa mesma mesa e eu falei sobre como o que chamamos de arquivo não é de fato uma coisa só, mas duas, que funcionam sobre o efeito de unidade produzida pelo esquecimento da espessura material do seu dispositivo. Hoje nós temos a evidência disso. Deixa eu me explicar. Passa um slide só. Eu trouxe aqui essa conversa que eu participei do grupo dos acadêmicos durante as votações, né? Eu não trouxe para análise, mas eu trouxe como exemplo de uma coisa que muitos aqui devem ter experimentado, que é uma das professoras contando a história de como que ela foi colocada num grupo e não sabe se esse grupo é realmente um grupo do Haddad ou se é um grupo falso, porque agora estavam criando os grupos falsos do Haddad para poder justificar que todo mundo tinha grupos falsos e ela não sabia o que fazer, e para quem que denuncia, porque não tem. É isso, né? Veja, o arquivo sempre foi pensado como esse lugar do acúmulo, o lugar, né, entre aspas, o campo de documentos disponíveis e pertinentes sobre uma questão. Entre aspas, certo? Entre aspas. Esse acúmulo empírico, entretanto, é fruto de um gesto de publicação que parte de uma instituição legitimadora. Os arquivos são historicamente exclusividade dessas instituições. Não só isso, exclusividade e responsabilidade das instituições, pois a relação é interdeterminativa. Os discursos se legitimam pelas instituições, mas elas se sustentam pelo funcionamento dos discursos. Então, as instituições que produziam certos campos do que se deve saber eram as mesmas que produziam os sistemas de circulação desses saberes. Ok? E por essa razão não foi possível até agora notar que uma coisa não é a mesma que a outra. Com o advento da internet e todos os modos de comunicação que ela implica, a exclusividade de produzir arquivos se tornou uma coisa do passado. E agora vemos como a instância da circulação produz os seus efeitos no sentido. Como podemos vê-lo? No fato de que esse enfraquecimento da voz institucional, que faz possível com que o sujeito acredite que a Terra é plana, veja, discurso científico, ou que o Fernando Haddad tem uma Ferrari de ouro, veja, discurso jornalístico, ou que o criminoso ex-presidente Lula está finalmente preso, veja, discurso jurídico. Tudo isso é justamente um enfraquecimento do direito exclusivo de produzir arquivos. Ficamos todos nós desnorteados. E é importante entender que, de acordo com as fórmulas de comanda-demanda e da relação superinfraestrutura estabelecidas no âmago do materialismo histórico, essa exclusividade não será jamais recuperada. Esquecemos que os arquivos não eram somente os porões onde se acumulavam os discursos, porque os porões também são onde as colunas que sustentam o edifício estão. Na organização dos dizeres estava inscrita desde o começo, em segredo, a ordem dos discursos. Mas Peixe não esqueceu. Se foi, mas deixou o aviso de que deveríamos nos preocupar com essas questões de técnica, de como se produzem os arquivos,
pois ele sabia que há, entretanto, fortes razões para se pensar que os conflitos explícitos remetem em surdina a clivagens subterrâneas entre formas diferentes de ler o arquivo. Mas mesmo agora, em sua ausência, eu arrisco dizer que ele sabia também outra coisa, que se trata aqui de um problema de circulação, que a materialidade dos espaços tem a dimensão e a substância, e que a específica, e que a circulação é mais do que o que acontece com o texto pronto. A circulação é uma instância de produção do discurso, o lugar onde ele acumula as marcas institucionais, o espaço onde a formulação se encontra com a historicidade da materialidade significante, o real técnico, que faz com que o gesto linguageiro seja sempre específico e nunca universal. Hoje, depois de passar um tanto de tempo na companhia da sua projeção imaginária, penso que Péchet sabia que esses conflitos explícitos, que são formas de ler o arquivo, são também formas de se identificar, de produzir afeto social e político, que os arquivos correspondem a formas de existência material e simbólica. É com essas novas formas de existência que agora nós temos que nos ver, eu penso. E digo isso mesmo sendo um desses que ainda experimenta a velha ordem das coisas, e que trabalha, estuda e ensina por amor a um arquivo. Obrigado.